Alô, bom dia, estamos de volta nessa quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, ontem à noite, Donald Trump provocou um terremoto geopolítico. Você ouviu isso mesmo. Donald Trump, ontem à noite, provocou um terremoto geopolítico. Explico 2 pontos. Ontem, Donald Trump recebeu Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, na Casa Branca. Aliás, foi o primeiro líder político a visitar oficialmente Donald Trump na Casa Branca. Benjamin Netanyahu levava para Trump certas preocupações, como, por exemplo, a guerra com o Hamas em Gaza, a questão do Irã e também, principalmente, a questão da administração futura de Gaza, por parte da autoridade palestina, ou Mahmoud Abbas, por exemplo. Essa era, na verdade, a grande preocupação de Netanyahu. Essa é a grande preocupação de Israel, ou era até ontem à noite. Quem administrará Gaza daqui para frente? A preocupação de Israel se justifica porque o governo israelense vê Mahmoud Abbas como mais do mesmo. Colocar Mahmoud Abbas para administrar a faixa de Gaza é mais do mesmo, já que os políticos israelenses, na sua grande maioria, sabem ou pensam ou acreditam que Mahmoud Abbas é corrupto e só o que faria era facilitar a vida do Hamas novamente. Pois então, essa era a preocupação de Benjamin Netanyahu. Para conversar com Donald Trump, claro, Netanyahu pensava em como resolver o problema. Pois bem, acontece que Donald Trump se antecipou a todas essas questões e deu uma resposta que provavelmente surpreendeu até mesmo Benjamin Netanyahu. Foi como se Trump dissesse o seguinte: Netanyahu, não se preocupe, porque não será a autoridade palestina a governar Gaza, e sim eu, os Estados Unidos. Gaza deixará de existir como uma faixa palestina. Será um pedaço de terra americano. Foi basicamente isso. E isso, dizem os analistas, é um terremoto geopolítico. Bem, a Fox News diz que, quando questionado sobre assumir o controle da faixa de Gaza, Trump disse aos repórteres que via os Estados Unidos em uma posição de propriedade de longo prazo do pedaço de terra, o que provavelmente traria, segundo Trump, estabilidade ao Oriente Médio. Trump disse: os Estados Unidos tomarão conta da faixa de Gaza e nós faremos um trabalho com ela também. Trump disse isso ontem à noite numa coletiva de imprensa junto com Netanyahu. Nós, disse Trump, a possuiremos e seremos responsáveis por desmantelar todas as bombas perigosas e inexploradas e outras armas no local. Nivele o local, disse Trump, e livre-se dos prédios destruídos. Nivele-o, crie um desenvolvimento econômico e forneça um número ilimitado de empregos e moradias para as pessoas da área. Faça um trabalho de verdade, faça algo diferente. Simplesmente não dá para voltar atrás. Se você voltar, vai acabar do mesmo jeito que tem sido por 100 anos. Disse mais, abre aspas, vejo isso trazendo grande estabilidade para aquela parte do Oriente Médio e talvez para todo o Oriente Médio. E todos com quem falei, essa não foi uma decisão tomada levianamente, todos com quem falei amam a ideia dos Estados Unidos possuírem aquele pedaço de terra, desenvolvendo e criando milhares de empregos com algo que será magnífico em uma área realmente magnífica, que ninguém conheceria. Ninguém pode olhar porque tudo o que eles veem agora é morte, destruição e escombros. Bem, Netanyahu, claro, quando foi questionado sobre a faixa de Gaza, ele provavelmente estava um tanto quanto atônito, reiterou à mídia que tem 3 objetivos, um dos quais é garantir que Gaza nunca mais represente uma ameaça a Israel. Ele disse:
O presidente Trump está levando isso a um nível muito mais alto. Ele vê diferente, ele enxerga diferente, ele enxerga um futuro diferente para aquele pedaço de terra que tem sido o foco de tanto terrorismo, tantos ataques contra nós, tantos julgamentos e tantas tribulações. Ele tem uma ideia diferente e acho que vale a pena prestar atenção nisso. Realmente uma ideia muito diferente. A questão é saber qual será o destino de 1.800.000 palestinos que vivem ainda ou viviam até pouco tempo na faixa de Gaza. Donald Trump quer que algum país se responsabilize, algum país da região se responsabilize por esses palestinos, ou seja, os recebam. Ele pensa no momento em Egito e Jordânia. Certamente agirá muito forte em relação a esses países, ou quem sabe um terceiro ou quarto país que apareça em sua lista, para abrigar definitivamente os gazanos que serão, claro, deslocados da faixa de Gaza. A questão aí é a seguinte: nenhum país árabe, até o momento, aceitou a ideia de boa. Até hoje, nenhum país árabe ou muçulmano quis receber os palestinos. Dizem muitos que era por marcar posição. Os palestinos deveriam ficar, mesmo que em situação deplorável na faixa de Gaza, para marcar território, para impor sempre e cada vez mais uma resistência a Israel, até que Israel fosse eliminada do rio ao mar. Então, seria improdutivo tirar os gazanos da faixa de Gaza, porque seria como abandonar um terreno de luta reivindicado pelos árabes e palestinos há décadas. Bem, essa é uma questão que agora não surtirá mais efeito na mesa de negociação dos Estados Unidos. Trump forçará alguém a receber 1.800.000 palestinos. Bem, Trump disse também outras coisas, como, por exemplo, Gaza não é um lugar para as pessoas viverem, e a única razão pela qual elas querem voltar a Gaza, e eu acredito fortemente nisso, é porque elas não têm alternativa. Daí porque Donald Trump quer criar essa alternativa à força, se for preciso. Ele disse: qual é a alternativa? Ir para onde? Não há alternativa. Se elas tivessem uma alternativa, elas prefeririam não voltar para Gaza e viver em uma bela alternativa que seja segura. Bem, aqui o Jewish News Syndicate diz que os comentários de Trump são a indicação mais clara de que, até agora, as opiniões dele sobre os palestinos devem ter permissão para se reinstalar fora de Gaza. E aí entra, então, a possibilidade de Egito ou Jordânia, ou ainda outros 2 países, Arábia Saudita, por exemplo. Trump não falou nisso, mas poderia eventualmente pensar também na Arábia Saudita. Trump já havia dito que a opção poderia ser temporária ou permanente, que gostaria de simplesmente limpar tudo isso, ou seja, limpar toda a faixa de Gaza. O Jewish News Syndicate lembra também que Trump e Netanyahu responderam a 15 minutos de perguntas espontâneas dos repórteres, abrangendo desde as perspectivas de um futuro Estado palestino, um possível acordo para normalizar as relações entre Israel e Arábia Saudita, e se os Estados Unidos ou Israel pretendem atacar as instalações nucleares do Irã. Disse Trump: o que você sabe sobre qualquer coisa, sobre o Irã principalmente? Você não sabe o que ele quer, o Irã. Questionado se os sauditas estavam exigindo a criação de um Estado palestino como pré-requisito para a normalização com Israel, Trump respondeu: não, categoricamente não. E disse: todo mundo está exigindo uma coisa, sabe por quê? Sabe o que é? Paz. Queremos que as pessoas parem de ser mortas. Bem, outro radialista famoso, um radialista israelense chamado Alex Streiman, disse o seguinte: Trump,
da maneira que só ele poderia fazer, declarou que deveria ser óbvio para um observador normal, mas indizível para qualquer líder mundial. Gaza é completamente inabitável e seus moradores precisarão ser reassentados em outro lugar. Ele disse também que se as sugestões de Trump se concretizarem, isso não só representará uma vitória total, além da imaginação mais delirante de Netanyahu, mas também representará o fim do conflito israelense-palestino. A migração de quase 2 milhões de pessoas para fora da faixa de Gaza alterará permanentemente a realidade demográfica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, eliminando qualquer paridade numérica entre judeus e árabes palestinos. Se bem-sucedidos, os apelos para que Israel ceda permanentemente terras para a criação de um Estado palestino dentro da pátria bíblica judaica acabarão, e Israel finalmente vencerá o conflito. Os judeus seriam então a maioria esmagadora e os palestinos uma minoria étnica menor, removendo de uma vez por todas as falsas alegações de que Israel é um estado de apartheid. Ou seja, ele diz aqui o seguinte: se Gaza passar para a mão dos Estados Unidos, não definitivamente, não para todo sempre, claro, mas por um longo período de tempo, a divisão entre Israel e o Hamas ou os palestinos acabará porque não haverá Palestina dentro de Israel. É simples assim. Ele está dizendo que, bem, aí então a terra de Israel se tornará novamente na terra bíblica, a terra de todos os judeus e só dos judeus. A questão é que os americanos também estarão lá, claro. Donald Trump certamente fará com que investidores americanos, empreiteiras americanas, invistam pesado na região e fiquem lá por longas décadas, por séculos talvez. Mas para Israel, qual é o problema? Já que Gaza, no momento, não é considerado um terreno israelense, menos ainda um terreno pacífico, tanto faz se passe agora para a mão dos Estados Unidos, ou melhor, tomara, dizem eles, que passe mesmo para a mão dos Estados Unidos, porque Israel e Estados Unidos, em algum sentido, são praticamente a mesma coisa, dizem muitos. Então, estará tudo certo. Do rio ao mar, não haverá mais apartheid ou divisão, porque, lembra aqui o radialista Alex Traiman, não haverá Palestina em Israel. Um terremoto geopolítico realmente, meus queridos amigos. Bem, aqui muitos dizem o seguinte também, né? Dizem o seguinte, alguns comentaristas dizem que Netanyahu sabia que receberia esta oferta de Donald Trump, oferta entre aspas. Netanyahu sabia qual seria a proposta lançada ontem à noite por Donald Trump. E tem gente até dizendo o seguinte, que foi um favor para Israel e também para os Estados Unidos a invasão do Hamas no 7 de outubro. Pois é, porque isso permitiu que Israel respondesse de tal forma que hoje resta apenas, ou restaria apenas aos Estados Unidos e a Israel, limpar o terreno, nivelá-lo, como disse Donald Trump, nivelar o terreno e criar outra coisa no local que não mais uma faixa de Gaza. Bem, uns chegam a dizer uma faixa de prosperidade. A questão agora é saber como o mundo árabe reagirá. Os palestinos, o Hamas já disse que isso é uma brincadeira alucinógena. Enfim, a questão é saber como o mundo reagirá a esta decisão de Donald Trump. Ele não está brincando. Ele disse que Gaza será dos Estados Unidos e, portanto, Gaza será dos Estados Unidos. Muitos outros também dizem que haverá sim uma paz num primeiro momento, mas será uma paz apenas para Israel, ou seja, uma paz com bases não muito sólidas. Vamos aguardar, porque a solidez nesse momento é representada pelos Estados Unidos. A questão é que os Estados Unidos, de 4 em 4 anos,
mudam toda a sua política externa. Basta lembrar o que Biden fez com Israel, não é mesmo? Terremoto geopolítico. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se você gosta dos conteúdos deste canal, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. E até depois, se Deus quiser, à noitinha, eu volto.